Bom dia, eu sou o professor Thales. Alguns já tiveram aula comigo, acredito que turma 1 e 2. As outras turmas ainda não. Eu sou professor de matemática e hoje com vocês eu vou resolver 3 exercícios aqui de trigonometria. Esses 3 que a professora Yara pediu. E aí para isso eu montei uma rápida teoria aqui para a gente passar bem rápido por ela para chegar nos exercícios. É a primeira vez que eu estou gravando, então pode ter algum problema no áudio, fica baixo, ou até na forma que eu for escrevendo aqui também. E aí depois vocês podem mandar sugestões de melhoria, reclamações, tudo que eu vou me adaptando aqui para melhorar. Então vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que a gente tem que saber que a soma de qualquer polígono, a soma dos ângulos internos de qualquer polígono é dado por essa fórmula aqui, ó. S, o somatório, é igual a n menos 2 vezes 180. O que é n? Número de lados. Beleza, então para um triângulo são quantos lados? São 3 lados. Então o somatório dos ângulos internos de um triângulo vai ser dado por n, 3 menos 2 vezes 180. Beleza. 3 menos 2 me dá 1 vezes 180 igual a 180 graus. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, soma dos ângulos internos, 180 graus. Então, do exercício mais simples, seria o quê? Te deu ali um triângulo. Nesse caso é um triângulo retângulo. Como que a gente sabe que é um triângulo retângulo? Quando um ângulo for 90 graus. Então, sempre que um ângulo for 90 graus, triângulo retângulo. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 90 graus, foi dado. Aqui eu tenho 45 graus. E aí eu quero saber quanto vale x. E aí, como a gente sabe que a somatória dos ângulos internos tem que dar 180, então 90 mais 45 mais x tem que ser igual a 180 graus. 90 mais 45, 135, certo? Mais x igual a 180. X igual a 180. Passo 135 para lá, o sinal trocado, menos 135. X igual a 45 graus. Beleza, esse é o exercício mais simples. Outra situação. Se aqui fosse... Ficou bem ruim esse triângulo, né? Vamos refazer. Vamos lá, se aqui fosse 90 graus e aqui fosse 30 graus, quero achar o valor de x, mesmo esquema, né? A gente vai somar tudo, igual a 180, vamos fazer bem rápido aqui, vai ser 90 graus mais 30 me dá 120, para chegar no 180, x tem que ser igual a 60 graus. Então, beleza. Próximo, só apagar essa parte. E aí, só lembrando que essa fórmula aqui do somatório vale para qualquer polígono, né? Isso aqui vai ser objeto de aulas futuras, mas, exemplo, vamos pegar um quadrado. A gente sabe que todos os ângulos aqui são de 90 graus. 90 graus, 90 graus, todos 90 graus. Então, qual o somatório dos ângulos internos? Seria 4 vezes 90, certo? Daria 360 graus. Beleza. Aplicando na fórmula, ficaria o somatório é igual a número de lados de um quadrado, 4 menos 2 vezes 180. Então, aqui daria 4 menos 2, 2, vezes 180.
360 graus, certo? Mesma coisa. Beleza. Então isso vale para qualquer polígono, mas nosso interesse aqui é somente do triângulo. Para agora, somente triângulo. Então, sabendo que o somatório dos ângulos internos dá 180 graus, vamos seguir. E aí o triângulo que a gente vai trabalhar agora é sempre o triângulo retângulo. Se a gente for ver a definição aqui de funções trigonométricas, diz: são as funções relacionadas aos triângulos retângulos, né, que são aqueles que possuem um ângulo de 90 graus. Então sempre que eu vir um triângulo e eu identificar que nele tem um ângulo de 90 graus, vamos colocar, seria uma forma que fica mais fácil. Então vamos lá, nesses dois triângulos. Tem algum ângulo interno aqui que seja 90 graus? Tem, né? Nesse primeiro a gente consegue identificar ele aqui, 90 graus. E aqui também a gente consegue identificar os 90 graus. Beleza. Então, estamos diante aí de um triângulo retângulo, tem um ângulo de 90 graus. Então todas essas relações do seno, cosseno e tangente vão ser aplicadas aqui. Beleza? Primeira situação é essa. Então vamos lá. Identificamos que é um triângulo retângulo. Identificamos aqui o triângulo retângulo. Vamos desenhar agora as fórmulas. Estou falando bem pausado aqui, bem devagar, mas fiquem à vontade aí para acelerar o vídeo. Porque também tá, como eu falei, né, tudo muito novo para mim aqui, então ainda estou aprendendo a mexer aqui nos aplicativos, tudo. Mas vamos lá. Voltando aqui para o triângulo. Nesse nosso triângulo, o que a gente tem? Vamos desenhar ele aqui. Identificamos o ângulo de 90 graus. Primeira coisa, beleza, 90 graus. E eu tenho esse ângulo aqui, que eu não sei, vou chamar ele de alfa. E aí agora vamos jogar as fórmulas. Essas fórmulas vocês têm que decorar, que é o seno, cosseno e tangente. É tranquilo de decorar. Vamos lá, primeiro pelo cosseno. Primeiro pelos lados. O lado maior, que é sempre o lado oposto ao de 90 graus, ele vai ser a hipotenusa. Sempre, sempre. Então, eu identifiquei o ângulo de 90 graus. Passo 2. Ver onde está a hipotenusa, que é sempre o seu lado oposto. E aqui eu tenho os catetos. Cateto e cateto. São os outros dois lados. Beleza. Agora, comparando apenas com esse ângulo, eu quero saber só com relação a esse ângulo alfa aqui. Qual é o cateto oposto dele? O que está oposto a ele? É isso daqui. Beleza. E o que está do lado dele aqui, colado a ele, é o cateto adjacente. Beleza. Então, se eu tivesse um outro ângulo aqui em cima, aí já seria diferente. O cateto oposto seria embaixo e o cateto adjacente seria o colado a ele. Mas beleza, identifiquei aqui a hipotenusa. O que sobrar dos outros dois lados são os catetos. E aí o que vai ser cateto oposto e cateto adjacente depende do ângulo que a gente vai analisar. Vamos montar a fórmula. Meu seno vai ser o quê? Vai ser meu cateto oposto. No caso aqui, deixa eu colocar o seno de alfa. Vamos lá, seno de alfa é igual a cateto oposto sobre minha hipotenusa. Beleza? Cosseno de alfa é igual ao meu cateto adjacente sobre minha hipotenusa.
Então a grande sacada aqui, seno e cosseno vai ser sempre o quê? Sempre sobre hipotenusa. Então seno de alfa, cosseno de alfa, sempre sobre hipotenusa. Agora o macete para decorar aqui em cima, cateto oposto e cateto adjacente, é o seguinte. O cateto adjacente é o que está colado ao ângulo. Vou mudar a caneta. Então, sempre que você vir cosseno, você lembra de colado. Tipo, cosseno, colado. Beleza. Então, meu cateto, quando eu quiser meu cosseno de um ângulo, eu vou pegar o lado que está colado a ele sobre a hipotenusa. Qual é o lado que está colado a ele? Esse lado aqui é o lado oposto e esse lado aqui é o lado que está colado a ele. Beleza? Então, que é o meu adjacente. Adjacente quer dizer colado aqui ao ângulo. Então, fechou. Ficou bem tranquilo de gravar. Então, sempre que falar em cosseno, tu vai pegar o lado que está colado a ele, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa. E o seno vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Feito? A minha tangente, ou você decora como cateto oposto sobre cateto adjacente, ou outra forma de resolver também seria o quê? O que é minha tangente? A minha tangente ela é igual a meu seno sobre meu cosseno. Qual é a fórmula do seno, que a gente já viu? É igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. E o meu cosseno? Meu cosseno é igual ao meu cateto adjacente sobre hipotenusa. E aí o que a gente viu naquela primeira aula? Como é que a gente faz essa multiplicação, essa divisão aqui? Ó? A gente mantém o primeiro, né? Vai continuar cateto oposto sobre hipotenusa e multiplica invertendo o segundo, que é o cateto adjacente sobre hipotenusa, invertendo vai ficar hipotenusa sobre meu cateto adjacente. E aí a gente vai chegar no valor da tangente igual a esse H aqui, essa hipotenusa a gente consegue cortar com essa daqui. A gente consegue cortar com essa daqui e vamos chegar na fórmula da tangente, que é igual ao cateto oposto sobre meu cateto adjacente. Isso aqui vai ser importante depois para a gente achar os ângulos. Então, saber chegar nessa fórmula é bem importante. Beleza? Então não tem segredo. É sempre. Então o que é meu tangente? Meu tangente é igual seno sobre o cosseno. Eu vou pegar sempre a partir de cima dos dois. Que vai ser o quê? A partir de cima do seno de alfa é o quê? O meu cateto oposto. A partir de cima do meu cosseno é o meu cateto adjacente. Vocês vão anotando, vão copiando, mas nas questões vai ficar bem mais claro. Depois que a gente vê as questões, vou destrinchar legal elas, vocês voltam na teoria e vocês vão entender bem melhor. Mas, por enquanto, a princípio é isso. Acho que já dá pra pegar legal, dá pra fazer bem as questões. Vou mudar aqui a tela. A gente tem 3 ângulos, isso aqui tem que ser decorado também. Assim como as fórmulas, a gente tem que decorar esses 3. Que são seno, cosseno e tangente de 3 ângulos conhecidos. Então, sempre que vier 30 graus, 45 e 60, a gente tem que saber. Então, tem que estar decorado. Mas para montar essa tabelinha é bem fácil também. Vamos lá. Primeira coisa, montou ali o seno, cosseno e tangente, colocou 30, 45 e 60. Aí, primeira situação, a gente bota tudo sobre 2. Beleza, colocou tudo sobre 2. E aí aqui a gente vai colocar o quê? 1, 2, 3. Beleza? Só que em cima vai ser tudo raiz. Se eu colocar aqui raiz de 1, o que é raiz de 1? Raiz de 1 é igual a 1. Então, tanto faz eu colocar raiz aqui ou deixar só como 1 mesmo. Beleza? Aqui eu coloco raiz de 2 e aqui raiz de 3. Fechamos o seno. E o cosseno? O cosseno vai ser a mesma coisa
só que ao contrário. Coloquei tudo sobre 2 e aqui eu vou de trás para frente. Vai ser 3, 2, 1 e raiz. Raiz em todos os numeradores. Aqui não precisa porque raiz de 1 é igual a 1. Beleza? E agora para a tangente já não tem um padrão, mas o que a gente viu ali no primeiro slide? Que a minha tangente ela é igual a meu seno sobre meu cosseno, certo? E aí se a gente se ligar aqui na forma, o que é meu seno? Meu seno é igual ao meu cateto oposto sobre minha hipotenusa. E o meu cosseno? O cosseno é o meu cateto adjacente sobre minha hipotenusa. E a gente viu que depois multiplicando e invertendo, o que a gente faz? A gente consegue cortar essa hipotenusa, certo? Então sempre que tiver o mesmo denominador, a gente consegue cortar até direto aqui. Não precisa desenvolver toda a fórmula, a gente sabe que esse H corta com esse H. Então, de forma mais rápida, direta aqui, quanto que a minha tangente vai ser igual ao cateto oposto sobre o meu cateto adjacente. Que significa o quê? Que são as duas partes superiores da minha fração. Então, vamos colocar aqui em números. Para 30 graus. O que a gente tem para 30 graus? Quanto é meu seno? Vamos botar aqui. Seno de 30 graus é igual a quê? É igual a 1 sobre 2, beleza? Está aqui no quadro. E aí, vindo da forma, o que a gente tem? Cateto oposto sobre minha hipotenusa, certo? Então, o 1 corresponde ao meu cateto oposto e o 2 corresponde à minha hipotenusa. Beleza? Vamos lá tentar explicar aqui por meio do triângulo. Identifiquei o ângulo de 90 graus, beleza. O lado oposto a ele é a minha hipotenusa. E os outros dois lados são os catetos. Vamos supor que aqui seja um ângulo de 30 graus. Então, o que é meu seno? Meu seno é o cateto oposto. Qual é o cateto oposto a ele? É esse lado aqui, certo? Aqui é o cateto oposto. Cateto oposto. E aqui embaixo, então, vai ser o cateto adjacente. Beleza. O que a gente tem da fórmula ali? Para seno de 30, a gente tem 1 sobre 2. 1 sobre 2, que é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Então, a gente vê o cateto oposto vale 1. Minha hipotenusa vale 2. Beleza? E a gente viu também que o cosseno vale quanto? Cosseno vale raiz de 3 sobre 2. Vamos lá para o cosseno. Cosseno de 30 igual a raiz de 3 sobre 2. E o que é o cosseno? É igual ao meu cateto adjacente sobre minha hipotenusa. Então, vamos aqui para o triângulo. Quanto é meu cateto adjacente? É igual a raiz de 3, certo? A gente viu aqui na fórmula que o raiz de 3 é meu cateto adjacente e meu 2 é a hipotenusa, tinha que ser, né? Hipotenusa sempre vai ser 2. Nessa situação aí desse triângulo. Vamos lá para a relação agora. Agora a gente vai descobrir a tangente. Tangente de 30 vai ser igual a... Então vamos lá. O que a gente tem aqui em cima? Tangente é igual a seno sobre cosseno. E o que a gente pegou aqui da fórmula? A hipotenusa a gente corta. Então, na verdade, a gente vai pegar o numerador a partir de cima do seno dividido pela parte de cima do cosseno, somente isso. Então, qual é a parte de cima do meu seno de 30?
Vamos pegar aqui no quadro. Tá meio confuso agora, mas depois vai clarear. Vocês vão ver, tanto aqui como depois nos exercícios também. Parte de cima do seno de 30 é o quê? É 1. Parte de cima do cosseno de 30 é a raiz de 3. Então, quanto que é minha tangente de 30? É igual a 1 sobre raiz de 3. E aí aqui eu tenho que tirar o raiz de 3 do denominador, não posso ficar com raiz, né? Então, o que a gente faria? Multiplicaria por raiz de 3 sobre raiz de 3. Então, em cima ficaria 1 vezes a minha raiz de 3. E embaixo ficaria o quê? Raiz de 3 vezes raiz de 3, que me dá o quê? Raiz de 3 ao quadrado, certo? E aí vocês viram na aula de radiciação que essa raiz aqui, como está 3 ao quadrado, a gente consegue cortar, né? A raiz com 2. Então ficaria 1 raiz de 3, esse 1 também não é necessário, ficaria somente a raiz de 3. Sobre, como eu cortei aqui, sobre 3. Beleza? Chegamos aqui no tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Beleza, como eu já expliquei aqui, ó, como eu cheguei, isso é interessante você saber chegar na forma, mas beleza, dá para fazer bem rápido também. Então vamos seguir aqui para o 45 agora de forma mais rápida. O que a gente vai ter aqui? Eu quero saber minha tangente. Tangente de 45. Isso aqui vai ser igual ao meu seno de 45 sobre meu cosseno de 45. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Vindo aqui, vai pegar a parte de cima do seno, raiz de 2, e vai dividir pela parte de cima do meu cosseno, que também é raiz de 2. Raiz de 2 sobre 2, mesma coisa, né? A gente consegue cortar. Vai me dar 1. Então, chego aqui no meu valor da tangente, igual a 1. Certo? E aí aqui vamos para o seno de 60, para a tangente de 60. Mesma coisa, mesmo esquema. Vamos pegar a parte de cima do seno, que é a raiz de 3. Pegar a parte de cima do cosseno, que é 1. Então, a gente vai ter raiz de 3 dividido por 1, que dá raiz de 3. Então, fechou. Montamos todo o quadrinho. Certo? Então, o seno e o cosseno são fáceis de montar. A tangente ou você decora, ou você faz dividindo. Pega a parte de cima do seno, parte de cima do cosseno, e faz a divisão, você chega na tangente bem fácil também. O que eu indico, de repente, para a tangente, é vocês decorarem a tangente de 30, que é mais difícil de chegar. Agora, a tangente de 45 é bem fácil. A gente vai pegar a parte de cima do seno, que é a raiz de 2, vai dividir pela parte de cima do cosseno, que é a raiz de 2, vai chegar a 1. Então, fácil. E o de 60 também é bem facinho. Pegou a parte de cima do seno, que é a raiz de 3, dividiu pela parte de cima do cosseno, que é 1, vai chegar no raiz de 3. Montou a tabelinha, beleza. Outra coisa boa aqui dessa tabela também, que vai ajudar a preencher toda a tabela, é o seguinte. Deixa eu apagar aqui essa explicação. O que a gente tem que ter em mente também? Outra situação legal. Os ângulos que são complementares, por exemplo, o seno de 30, ele é igual ao meu cosseno do que completa ele para dar 90 graus. Então vai ser sempre assim. Então, seno de 30 graus, ele é igual ao meu cosseno de 60. Por quê? Porque 30 mais 60 é igual a 90. Então, isso vale para todos os senos e cossenos, que somados deem 90 graus. Então, na tabelinha, a gente preencheu aqui 50 é o seno de 30, deu meio. Seno de 30 deu meio. E aí, pela relação aqui, seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Vamos ver se bateu. Cosseno de 60, meio também. Então, beleza. E aí, isso vale para tudo. Então, se eu tenho seno de 45,
ele é igual ao meu cosseno de quanto? De 45 também, porque 45 mais 45 me dá 90. E se a gente for aqui na tabela, vamos ver que bateu também. Seno de 45 ele é igual ao meu cosseno de 45. Então esse é mais um jeito de você preencher essa tabela. E essa relação é importante para futuramente na trigonometria a gente vai conseguir matar outras questões. Por exemplo, eu tenho aqui o seno de 70. Seno de 70 ele é igual ao meu cosseno de quanto? Seno de 70 é igual ao meu cosseno de 20. Por quê? 70 mais 20 me dá 90. Certo? Então fechou. Então, fixando bem essa tabela e as fórmulas que a gente já viu, a gente vai partir para os exercícios. Então, eu expliquei de maneira bem detalhada aqui. Acredito que tenha confundido alguns, mas vai clarear. Fiquem tranquilos que vai clarear. Então vamos lá, vamos preencher aqui de novo, fazer um resuminho aqui de tudo que eu ensinei. Chegamos aqui nessa tabela, essa tabela decorada, beleza. Para achar as fórmulas, seno de alfa, cosseno de alfa e a minha tangente de alfa, vamos lá. A gente tem um ângulo alfa aqui. Temos um triângulo retângulo, né, que é 90 graus. O desenho não tá legal, mas considerem que ele seja 90 graus. O oposto ao ângulo de 90 graus é a minha hipotenusa e os outros são catetos. E aqui também é cateto. Com relação a esse ângulo alfa, esse cateto é o cateto oposto a ele. E esse aqui é o meu cateto adjacente a ele, beleza? A gente sabe que tanto o seno quanto o cosseno tem que estar sobre a hipotenusa. E agora, no seno de alfa, o que vai entrar? Qual dos dois catetos? A gente começa sempre pelo cosseno. Eu começo sempre pelo cosseno, que eu acho mais fácil. Então, o cosseno de alfa é o quê? Lembra sempre do co de colado. E aí, qual lado que está colado a ele? É o cateto adjacente, que é o cateto que está colado a ele. Então, aqui é o cateto adjacente. Beleza? Então, para o seno de alfa, sobrou o cateto oposto. Beleza? E aí, para a tangente, mesmo esquema que a gente fez aqui no quadrinho, o que a gente fez? Pegou sempre o numerador de cada, que mesma coisa. A gente vai pegar o numerador do seno, então minha tangente vai ser igual ao meu cateto oposto, dividido por meu numerador do cosseno, cateto adjacente, certo? Então essas três coisas que a gente viu, chegar nessas formas do seno, cosseno e tangente, isso tem que saber, tem que ser decorado, chegar nessa tabela, que também não é difícil decorar, saber a relação do seno de 30 é igual a cosseno de 60, por exemplo, que é o somatório de 30 mais 60 que a gente acabou de ver da 90. Então isso aqui ajuda a preencher a tabela e futuramente vai ajudar bastante vocês com a trigonometria. E mais o que a gente viu, que a soma dos ângulos internos tem que dar 180, que também fica bem fácil. Quando ele der dois ângulos internos, você acha o terceiro, somando, igualando a 180. Feito, terminamos a teoria, vamos partir para as questões. Então vamos lá, primeira situação. Vamos identificar se o triângulo ele é retângulo ou não. Então, começando aqui, a gente já viu que conseguimos descobrir aqui que aqui é 90 graus. Opa, 90 graus. Estamos diante de um triângulo retângulo, então todas essas relações do seno, cosseno e tangente se aplicam. Então vamos lá. A gente tem todos os dados aqui do seno A, cosseno A. No exercício aí para vocês também foi dado o valor da tangente de A. Eu deixei isso aqui na interrogação, por quê? Para a gente descobrir. Então, quanto é que vale a tangente de A, sendo que foi dado somente o seno e o cosseno? O que a gente vai fazer?
Voltando para o slide anterior, o que a gente pegou? A gente pegou o numerador do seno sobre o numerador do cosseno, certo? Então, tangente de... Deixa eu corrigir aqui. Tangente de A é igual a 3 sobre 4. Beleza? Então, já estamos aplicando aqui as primeiras situações aqui que a gente aprendeu. Pegou o numerador do seno sobre o numerador do cosseno, chegamos na tangente de A, que é 3 sobre 4. Então, nem precisava ser dada a tangente de A, a gente já consegue descobrir aqui rapidinho, beleza? Deixa eu só colocar melhor aqui, Tangente de A igual a 3 sobre 4. Fechou. Então, tendo todas as fórmulas aí do cosseno, seno, cosseno e tangente definidas, vamos partir para o triângulo. Então, ele quer, o que a gente quer ver é sempre com relação a esse ângulo-alvo. Primeira coisa, achamos 90 graus. O lado oposto a ele é a hipotenusa, certo? Então, isso aqui é a minha hipotenusa. Lado oposto, hipotenusa, os outros dois são os catetos. Então, aqui a gente tem um cateto e aqui a gente também tem um cateto. Como eu quero saber com relação a esse ângulo A, o x é o quê? É o cateto oposto, certo? Está oposto ao ângulo A. E esse aqui é o cateto adjacente, é o cateto que está colado a ele. Então, é um cateto que está colado a ele. Então, vamos descobrir x. O que foi dado aqui? Seno de A é igual a 3/5. Então, vamos descobrir primeiro por meio do seno. Dá para várias formas de achar o valor dele aqui, Vamos primeiro pelo seno. Ele deu o seguinte, seno de A é igual a 3/5. No triângulo, o que é o seno de A? Vamos lá, qual é a fórmula do seno de A? É meu cateto oposto sobre minha hipotenusa, certo? E aí, nesse triângulo, qual é o cateto oposto ao A? É o x. Então, a gente vai ter o valor de x sobre minha hipotenusa. Quanto vale minha hipotenusa? 40. Então, chegamos que meu seno de A é igual a x sobre 40. Então, chegamos nessa situação só pelo triângulo, beleza? Agora a gente vai utilizar o que foi dado. Ele falou o seguinte, que o seno de A é igual a 3/5. Então, o que a gente tem aqui? Isso foi um dado do problema, que seno de A é igual a 3/5. Então, a gente consegue resolver essa questão. 3/5 igual a x sobre 40, certo? Vamos multiplicar cruzado. Vai ficar 5 vezes x igual a 3 vezes 40. X igual a 3 vezes 40 sobre 5. E aí cai naquela nossa primeira aula, Como é que a gente resolve isso daqui? Eu poderia multiplicar em cima, 3 vezes 4 daria 120, 3 vezes 40, 120. Pegaria o 120 e dividiria por 5, certo? Mas, como eu falei para vocês de forma exaustiva até, todas essas bancas vestibulares, principalmente Enem, eles sempre chegam em situações aqui que dá para simplificar e fica muito mais fácil. Então, a gente tem que sempre visualizar antes uma simplificação. Por isso é bom sempre treinar esse tipo de questão. Depois vou passar para vocês aí uma série de exercícios para vocês fazerem simplificação, para chegar na hora e ficar bem fácil. Então, a gente consegue cortar alguma coisa aqui? Consegue, O 40 com 5. Dá para dividir por quanto? Dá para dividir por os 2 por 5. Então, vamos lá. Cortando por 5 aqui, me dá 8. Então, 3 vezes 8 me dá 24. Portanto, chegamos no x igual a 24, que é o que ele quer. Ele quer o valor de x, 24. Beleza?
Deixa eu colocar o mesmo triângulo aqui para a gente continuar resolvendo os outros lados. Mas o exercício já está resolvido, né? Ele pediu só o valor de x, x igual a 24, beleza. Mas vamos continuar vendo tudo desse triângulo aqui, ó. A gente tem esse ângulo que é igual a A. Aqui é o valor de x. Já descobrimos o valor de x, que é igual a 24, beleza? E a gente sabe aqui que a minha hipotenusa é igual a 40. 90 graus. Vou apagar o restante aqui, vocês copiem aí. Tá, esses dados eu vou deixar. Então, o que eu vou querer agora? Vou querer o valor de y. Pausem o vídeo aí, tentem descobrir. Vamos lá. Como é que a gente resolve esse valor de y? Então dá para resolver de duas formas, certo? A gente pode pegar tanto o cosseno de A quanto o quê? Quanto a tangente de A. Beleza? Vamos lá, primeira forma, deixa eu colocar aqui no cantinho. Primeira forma, a gente pode pegar o quê? Cosseno de A. Quanto é meu cosseno de A? Só olhando para esse triângulo aqui, depois a gente vai para os dados. Meu cosseno de A é o quê? É o ângulo, é o lado que está colado a ele, certo? É o lado colado, cosseno colado. Então, qual lado que está colado a ele? É o x ou é o y? É o y, né? É o que está colado ao ângulo A. Então, a gente tem o y sobre minha hipotenusa. Quanto é minha hipotenusa? 40. A gente já tem o valor dela ali. Então, se a gente for nos dados, quanto vale o cosseno de A? 4 sobre 5 é igual a y sobre 40. E aí isso aqui vai me dar 5y igual a 40 vezes 4, 160, ou colocar 4 vezes 40, para a gente poder cortar depois. Beleza? Então a gente vai ter aqui ó, y igual 4 vezes 40 sobre 5. A gente consegue cortar esse 40 com 5, dividido por 5, aqui vai me dar 1, aqui vai me dar 8. E a gente chega num y igual a 4 vezes 8, 32. Certo? Achei y igual a 32 partindo do meu cosseno. Vamos para a segunda forma. Vamos lá, a segunda fórmula olhando só para o meu triângulo aqui. O que a gente pode fazer? Onde mais a gente quer achar o quê? O y, que é o lado que está colado ao ângulo A. Lado colado é o quê? É o meu cateto adjacente, cosseno. Mas em qual mais fórmula a gente consegue achar a gente tem essa parte aqui, o ângulo que está colado? Na minha tangente, certo? O que é minha tangente? Minha tangente de A é igual ao meu seno de A sobre meu cosseno de A. E aí, se a gente for ver, se vocês virem nos slides anteriores, que a gente só pegou o numerador de cada, então o seno de A, o meu numerador, ele é o cateto oposto, sobre o meu cosseno de A. Quanto é meu cosseno de A? É o meu cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? A gente cortou a hipotenusa dos dois, estou fazendo aqui já direto, já pulando as etapas que a gente já viu. Então aqui a gente vai ter o meu cateto adjacente, certo? Então, vendo no triângulo, o que a gente tem? Tangente de A vai ser o meu cateto oposto. Qual é o meu cateto oposto? 24, que a gente já achou.
24 sobre o meu cateto adjacente. Quanto vai no meu cateto adjacente? A gente achou aqui 32, mas vamos supor que a gente não está fazendo dessa forma. Então, abstrai essa primeira fórmula aqui e vamos continuar. Então, vai dar 24 sobre o meu adjacente. Quanto é meu adjacente? É o y. Beleza? Então, tangente de A, 24 sobre y. Chegamos nessa situação aqui. De tangente de A é igual a 24 sobre y. Certo? E aí foi dado no exercício que a tangente de A é igual a 3 sobre 4. Então, eu sei o que? Que a tangente de A vale 3 sobre 4. 3 sobre 4 é igual a 24 sobre y. Se eu multiplicar cruzado, vai ficar 3 sobre 3y é igual a 24 vezes 4. Então, vou ter que y é igual a 24 vezes 4 sobre 3. Consigo cortar? Consigo, né? 24 com 3. Consigo simplificar aqui por 3. Aqui vai me dar 1, aqui vai me dar 8. E aí eu chego no valor de y de 8 vezes 4, 32. Beleza? Então, duas formas de se chegar aqui no mesmo resultado, né? Pelo cosseno, achamos 32. A segunda forma, pela tangente, também chegamos no valor aqui de 32. Certo? Então, a gente destrinchou todo esse triângulo aqui. O que pintar de dúvida aí de vocês, algo, tá, ele está muito complexo, não estou entendendo, a gente tenta voltar mais do básico, pegar a parte mais inicial. Mas é isso, vocês têm que saber o que a gente viu no slide anterior, aquela tabela tem que saber as três fórmulas, como chegar nas três fórmulas, dei vários macetezinhos aí, coisas rápidas para vocês lembrarem, decorarem, e identificar no triângulo qual é o ângulo de 90 graus, ver qual é a hipotenusa, que é o lado oposto, achar os catetos, e aí de acordo com o ângulo a gente consegue desenrolar a questão. Vamos para a próxima. A próxima questão, ele quer o quê? Ele quer o valor de x também, né? Nos três ele quer o valor de x. Então vamos lá. Foi dado o seno de A, cosseno de A e a tangente de A. Mais uma vez, no exercício de vocês aí, foi dada a tangente de A, o valor dela, né? Deixei aqui com uma interrogação para a gente calcular. Vamos lá, vamos descobrir aqui de forma rápida que aqui é minha tangente de A. Tangente de A vai ser igual ao, que a gente viu, parte superior, numerador aqui do seno sobre do cosseno. Então vai ficar, qual é o numerador do seno? Raiz de 3. Raiz de 3. Qual é o meu numerador do meu cosseno? É 1. Raiz de 3 sobre 1 vai me dar raiz de 3. Então a gente tem, olha, isso aqui é interessante também. A gente achou um ângulo que o seno dele, vamos botar um ângulo A aqui, ó. O seno dele é igual a raiz de 3 sobre 2. O cosseno dele é igual a meio. E a tangente dele é igual a raiz de 3. E aí que ângulo é esse? Se a gente voltar aqui na nossa tabela, raiz de 3 sobre 2, o cosseno é meio e a tangente é raiz de 3. Então a gente está falando de que ângulo? 60 graus, certo? Raiz de 3 sobre 2, meio e raiz de 3 sobre 1. Então, como a gente já tem esses valores decorados de 30, 45 e 60, chegamos, por meio dessa tabelinha, que o ângulo A ele é igual a 60 graus. Então a gente já sabe que ele vale 60 graus. Beleza. A gente descobre onde está o ângulo de 90 graus, só aqui, 90 graus. Portanto, o que vai ser aqui? Se o somatório interno tem que dar 180, 90 mais 60 me dá 150, para chegar nos 180, aqui, 30 graus.
Então descobrimos aqui todos os ângulos internos. Não precisava disso, só estou mostrando um a mais. Não precisava. Mas vamos lá, depois a gente volta aqui para continuar. A gente faz depois por meio desses ângulos. Então vamos lá, a princípio, o que foi dado aqui. Então o que ele quer? Ele quer saber o valor de x. Então o que é o x? O que a gente tem no problema? A gente tem o cateto... Peraí. Vamos lá. A gente tem que primeiro identificar quais são os lados, né? Então, lado oposto a 90 graus. Aqui é minha hipotenusa. E aqui são meus catetos. Cateto 1, cateto 2. Tem que descobrir qual é o cateto oposto, qual é o adjacente. Olhou para o ângulo, qual é o lado que está oposto a ele? É esse aqui. Então, aqui é o meu cateto oposto. Qual é o lado que está colado a ele? É o meu cateto adjacente. Então, vamos lá. Se eu for usar o meu seno de A, consigo fazer de forma direta? Direta não. Por quê? O que é meu seno de A? Meu seno de A é igual ao meu cateto oposto sobre minha hipotenusa. Vamos lá. Seno de A é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de A, ele deu? Deu, beleza. Cateto oposto, ele deu? Deu também, falou que é 10. Agora, hipotenusa, ele deu? Não deu. Então, eu não consigo fazer de forma direta pelo seno. Eu teria que usar essa fórmula aqui para achar a minha hipotenusa, e aí depois com a minha hipotenusa, eu usaria o cosseno para poder achar o x. Então, direto não dá. Vamos para o cosseno. O cosseno. O que é o cosseno? É o lado, é o cateto adjacente, certo? O lado que está colado ao ângulo. Então, o cateto adjacente é o x sobre minha hipotenusa. Beleza, aqui eu tenho o x, quero achar o x. O cosseno de A, ele deu? Deu. O x é o que eu quero? Beleza, certinho. Mas a hipotenusa, ele deu? Não deu. Então, aqui eu não consigo fazer nada. Do seno de A, como eu acharia, como ele deu o seno de A, o cateto oposto também, eu acharia hipotenusa, e aí depois com a hipotenusa, por meio dessa fórmula do cosseno, eu conseguiria descobrir o x. Vamos fazer dessa forma depois, mas antes vamos fazer primeiro pela forma direta. Então o que ele deu aqui no exercício? Ele deu meu cateto oposto, que é 10, e ele pede meu cateto adjacente, que é o x. Isso aqui sai por meio da tangente, certo? Vamos botar a fórmula aqui da tangente. Tangente de A é igual a meu cateto oposto sobre meu cateto adjacente. Já coloquei direto aqui, mas quando vocês forem fazer aí, coloca toda a fórmula desde o início para vocês entenderem como cheguei aqui, né? Que a tangente de A é igual seno sobre cosseno, seno é meu cateto oposto sobre hipotenusa, meu cosseno é o meu cateto adjacente sobre hipotenusa, eu cortei a hipotenusa dos dois para poder chegar nessa fórmula. Então vamos lá. Agora ficou tranquilo, né? Quanto é meu cateto oposto? O oposto ao ângulo A é igual a 10. Então meu cateto oposto é igual a 10 e o meu cateto adjacente é igual a x, certo? Então eu cheguei em tangente de A igual a 10 sobre x. Quanto é minha tangente de A? Ele deu aqui em cima, né? Raiz de 3. Então eu cheguei em raiz de 3 é igual a 10 sobre x. Aqui é raiz de 3, posso colocar sobre 1. Certo? Então a gente vai ter o seguinte, vai ter, vamos vir para cá, x vezes a minha raiz de 3 é igual a 10, certo? Multipliquei cruzado. Tem que botar o x em evidência, que é o que eu quero saber. Vai ficar 10 dividido por minha raiz de 3. Chegamos na resposta, mas o meu denominador não pode ficar com raiz. O que a gente faz? Que a gente já viu, multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo, para a gente tirar a raiz do denominador. E vamos chegar em x igual a 10 raiz de 3
sobre raiz de 3 ao quadrado, certo? A gente consegue cortar esse 2 aqui com a minha raiz. Vamos chegar no valor de x igual a 10 raiz de 3 sobre 3. Feito. Achamos nossa resposta aqui. X igual a 10 raiz de 3 sobre 3. Então aqui eu fui de forma direta por meio da minha tangente de A. Vocês pausam o vídeo aí, anotam direitinho tudo passo a passo. Vou deixar só a resposta aqui embaixo. E aí vou resolver com vocês por meio do seno e cosseno. Então vamos lá. Ele quer meu x. Meu x é o lado que está colado ao ângulo. Então, como ele está colado, qual a forma que a gente usaria? Do cosseno. O cosseno de A ele deu. Quanto é o cosseno de A? É igual a meio, é igual a x sobre h. Então a gente tem o quê? Partindo do cosseno de A, a gente tem que meio é igual a x sobre h. Então a gente tem que achar o x, só que tem duas incógnitas, né? A gente não sabe também quanto é o h, quanto é a hipotenusa. Beleza, então vamos deixar isso aqui aguardando. A gente volta aqui depois. E vamos lá para o seno. Meu seno de A é o quê? É o meu cateto oposto sobre minha hipotenusa, certo? O que é meu cateto oposto? 10. Minha hipotenusa, H ele não deu. Só que ele deu aqui no problema que meu seno de A vale raiz de 3 sobre 2. Certo? Então a gente tem o seguinte, que meu seno de A, que é raiz de 3 sobre 2, ele é igual a 10 sobre H. Multiplicando cruzado, vai ficar H raiz de 3 é igual a 2 vezes 10, que me dá 20. H é igual, deixando H em evidência, 20 sobre raiz de 3. Certo? Vamos tirar aqui o raiz de 3 do denominador, multiplicando por raiz de 3 sobre raiz de 3. Minha hipotenusa vai me dar 20 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai me dar raiz de 3 ao quadrado, depois eu corto, igual eu fiz ali na tangente, sobre 3. Então, cheguei no meu valor da hipotenusa. Com esse valor, a gente já consegue jogar aqui. Temos o valor da hipotenusa, e aí a gente vai jogar ele aqui, substituir, resolver a equação e vamos achar o valor de x. Então, o que a gente vai ter? Meio é igual a x dividido por quanto? Dividido por 20 raiz de 3 sobre 3. Resolvendo só esse lado daqui, todo esse lado aqui, quanto é que ficaria? A gente pega, isso aqui é a mesma coisa que eu falar que é x sobre 1, né? Dividido por 20 raiz de 3 sobre 3. Isso aqui é igual a quê? A gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar vezes 3 sobre 20 raiz de 3. Beleza? Então vai ficar 3x sobre 20 raiz de 3. Só esse lado aqui, ó. Certo? Eu vou apagar aqui agora para a gente substituir. Deixa eu colocar ele aqui embaixo. Então, todo esse lado aqui, essa continha que a gente fez, vai ficar igual a 3x dividido por 20 raiz de 3. Vamos continuar aqui agora de outra cor. Então, a gente chegou na seguinte situação. 1 sobre 2 é igual a 3x sobre 20 raiz de 3, certo? Se eu multiplicar cruzado, eu vou ficar com vou apagar aqui também, como eu cheguei na hipotenusa. Vocês anotem aí.
Então vamos lá, continuando aqui, multiplicando o cruzado, o que a gente vai ter? A gente vai ter 20 raiz de 3 igual a, multiplicando aqui, né, 2 vezes 3, 6, x. Certo? Colocando x em evidência, eu vou ter que x é igual a 20 raiz de 3 dividido por 6. Dividido por 6. Dá para simplificar aqui, ó? Dá, né? Se eu dividir por 2, aqui vai ficar 10 e aqui vai ficar 3. Então, eu chego no valor de x igual a 10 raiz de 3 sobre 3. Certo? Exatamente o que a gente encontrou aqui. Então, dá para fazer de forma direta pela tangente do ângulo, como também de forma indireta ali, achando o seno e depois o cosseno. O que a gente tem que se ligar é sempre o que foi dado no triângulo, o que deu e qual dado que a gente vai utilizar, que vai nos levar direto para a resposta. Beleza? Nessa situação, ele deu o quê? Ele deu o cateto oposto e ele deu o cateto adjacente. Então, o que a gente vai achar fácil aqui? Por meio da tangente. Se ele desse, vamos supor que ele desse só o x e a hipotenusa, colocasse, vamos supor que ele não desse esse 10 aqui e desse a hipotenusa 20. O que a gente vai fazer? A gente faria por meio do cosseno, que daria o quê? X, que é o que está colado, sobre a hipotenusa, beleza? Então, sempre a gente vai vendo o que ele está dando para a gente fazer de forma direta. Voltando aqui no início, beleza, você já tem tudo anotado aí, tudo certinho. O que a gente viu? Que esse ângulo, na nossa tabelinha, ele vale o quê? Ele corresponde a 60 graus. Então, pelo somatório que a gente viu no início, esse outro ângulo aqui dá 30 graus. Certo? Então, eu também poderia fazer por meio desse ângulo. E eu conseguiria achar esse x aqui, ó, fazendo o cateto oposto sobre a hipotenusa. Dá para fazer de várias formas. Como esse aqui trabalhou com raiz cúbica, não, raiz quadrada de 3, deu um pouco mais de trabalho, porque depois teve que tirar aqui o raiz de 3 do meu denominador, então deu um pouco mais de trabalho. Mas vou deixar então esse terceiro exercício aqui para vocês. Se a dúvida continuar, eu peço que vocês mandem dúvida específica, que aí eu tento fazer uma aula mais tranquila. É que eu tentei explicar bem, tentar resumir bem, vocês podem pegar só essas dicas aqui do slide 2, não precisa fazer tudo certinho para chegar na situação, que eu sei que dá um pouco de trabalho. É bom saber, para na hora da prova, se esquecer, você vai saber chegar nos resultados. Mas você tem que saber, está basicamente resumido aqui. Tem que saber. Primeira situação. Então vamos lá, para fechar. Primeira situação, a somatória dos ângulos internos dá 180 do triângulo. Beleza. Seno de alfa, cosseno de alfa, bem facinho, né? Tem que colocar sobre hipotenusa sempre, e aí em cima o cosseno é o lado que está colado a ele, então é o meu cateto adjacente. Então sobrou cosseno, meu cateto oposto, beleza? E a minha tangente, que a gente vai pegar, é o seno sobre o cosseno. Como o denominador deles são iguais, que é a minha hipotenusa, a gente vai pegar somente a parte de cima de cada um. Então, para a minha tangente, a gente vai ter que o cateto oposto vem para cá e o meu cateto adjacente aqui, ó, certo? E aí isso vale também para todo esse quadrinho. Você sabendo montar um quadrinho desse aqui, uma dessas, você consegue montar todo o restante. Então, se você souber só o do seno, você monta todo o restante. Você sabe que o seno de 30 é meio, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Eu quero saber quanto é que vale o meu cosseno de 60. Pô, não lembro. Se eu não lembro, o que eu faço? Jogo aqui. Seno de 30 tem que ser igual ao cosseno de 60, certo? Você sabe o seno de 30 que é meio, então o meu cosseno de 60 também vai ser meio. São complementares. Então fica bem tranquilo. E para achar a tangente, mesma coisa. Eu sei que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Eu sei que meu cosseno também é raiz de 2 sobre 2. Eu dividindo um pelo outro, eu chego na minha tangente, que é igual a 1. Feito? Então é isso aí. Eu vou esperar a dúvida de vocês. Espero também sugestões aí de melhoras, de reclamação, se for muito extenso o conteúdo, se eu enrolei muito. Vocês
Passem tudo aí pra mim que eu vou tentar na próxima elaborar uma aula melhor. Isso aqui foi meio de improviso, mas pra tentar ajudar vocês a solucionar os problemas. Então é isso aí. Um abraço e bom dia.